Bem-vindos ao Clube da UTI da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança de São José do Rio Preto. Hoje iniciaremos uma série de vídeos do Dr. Daniel Garros, intensivista do Stollery Children's Hospital do Canadá. Ele abordará diversos fundamentos imprescindíveis para o bom funcionamento de uma UTI cardiopediátrica. Venham conosco! Queridos amigos do Brasil, queria agradecer especialmente à equipe do Dr. Ulisses Crotti e do CardioPed Brasil por proporcionar esta oportunidade para mim de falar aqui no Clube da UTI. Vamos fazer algumas aulas em sequência para podermos aprender juntos sobre os fundamentos de uma UTI cardiológica pediátrica eficiente. Eu não tenho nada a declarar e nenhum conflito de interesse. Nós vamos começar falando sobre alguns princípios gerais de qualidade. Vamos dar umas pinceladas sobre a realidade brasileira e depois vamos começar falando sobre o antes, o durante e alguma coisa sobre o depois, o pré, o trans e o pós-operatório, em preparação para a chegada na UTI. E nas aulas subsequentes, então, nós vamos falar sobre 10 princípios fundamentais de cuidado diário na UTI. Principalmente partindo do princípio que nós devemos ser proativos e não reacionais. E termos eco ou não termos eco é uma questão de opinião e é uma questão da realidade brasileira. Mas vamos mais tarde falar sobre isso e demonstrar como podemos melhorar a UTI sem ECMO ou com ECMO. Uma cultura de segurança qualidade, ela tem 3 pilares importantes. O primeiro é a cultura do ajuste, a segunda é a cultura do relato e o terceiro pilar é a cultura da aprendizagem. A cultura do ajuste é um equilíbrio entre os extremos de uma cultura punitiva, né, que estamos habituados a ver. Você cometeu um erro, você é punido, você é mandado embora. Ou uma cultura que extrema, que ninguém tem culpa de nada e que toda pessoa está livre para fazer erros e não ser responsabilizado. Então, o equilíbrio do ajuste dessa situação é o seguinte, que os indivíduos não serão punidos por seus erros. A maioria dos erros, na verdade, se sabe que são erros do sistema. O sistema permite que a pessoa cometa um erro. Mas os indivíduos são responsabilizados, isso sim, por suas ações e são levados a entender, a aceitar e melhorar. Então essa é a cultura do ajuste. A segunda é a cultura do relato, que os membros do time têm a confiança ou a segurança de relatar preocupações de segurança sem medo de culpa ou retaliação. Então é o que na indústria se sabe como que surgindo na aeronáutica, passando depois para a área de saúde, é aqueles sistemas em que você reporta, você relata um quase erro, uma quase falha do sistema e que então depois esses quase e também os erros que foram feitos são coletados e a solução para o problema é encontrada. Então, é a cultura de poder relatar sem medo de ser punido. E a terceira é a cultura da aprendizagem. A cultura da aprendizagem é ser capaz de aprender com seus erros e fazer mudanças e criar projetos de melhoria. E isto vem individualmente, mas também dentro de uma equipe. Pois bem, vamos ver agora quais são os 5 nãos do sistema de saúde eficiente. Um sistema de saúde eficiente, ele diz o seguinte: não me mate. É a segurança para o paciente. Não permite a dor desnecessária. É um sistema eficaz. Não me desampare. Significa que é um sistema centrado no paciente. O foco é no paciente. Quarto, não me faça esperar. É um sistema em que existe pontualidade, que é um problema muito sério no Brasil, né?
e não desperdice. É um sistema eficiente. Esses temas são originados pelo Dr. Barrick, do Instituto de Health Improvement americano. Então, nós podemos ver que são princípios bons para a gente manter o nosso serviço orientado. Né? Por que nós temos que trabalhar nessas coisas? Então, por que fazer isso? Porque custa caro quando a gente não faz. Vejam só nessa tabela, publicada já em 2018, o que custa, por exemplo, uma lesão do rim, 10 a 15 mil dólares. O que custa uma infecção urinária num paciente, entre 1.000 a 7.200 dólares. O que custa uma infecção associada ao catéter central, 55 mil dólares, e assim por diante. Até um extravasamento, uma infiltração endovenosa pode custar até 2 mil dólares, a mais do que a conta normal do paciente. E assim vemos que eventos como esses são importantes serem prevenidos, não só pela morbidade do paciente que será prevenida, mas também pelo custo que a gente tem que evitar pagar. Coisas que nós estamos trabalhando ultimamente são cuidados para diminuir a morbidade. Então, princípios gerais de UTI a gente está falando, mas também vamos falar agora nessas próximas aulas de várias coisas que a gente pode fazer para prevenir infecções associadas ao catéter central, ao catéter de demora urinário, a úlcera de decúbito. Vamos falar sobre extubação não planejada, vamos falar sobre pneumonia associada ao ventilador, como prevenir, mediastinites, eventos adversos com medicação, trombose venosa, etc. Então, tudo isso a gente pode trabalhar para que o paciente realmente saia da unidade de terapia intensiva e do hospital com menos morbidade possível. E somente uma mentalidade inflexível que vai criar obstáculo para que a gente não consiga sair da mesmice e consiga mudar a realidade. Como disse o Mikhail Gorbachev, uma mentalidade inflexível permanece como o maior obstáculo para a mudança. Então a gente tem que saber se adaptar à nossa realidade, mas ter flexibilidade para aprender e mudar. Então uma das mensagens de hoje para levar para casa é essa: as intervenções técnicas elas devem ser incorporadas na prática diária pelo uso adjuvante das medidas não técnicas. O que são medidas não técnicas? São medidas comportamentais. E algumas delas nós já estamos falando. E muitas das medidas técnicas são coisas que a gente sabe, mas muitas vezes não leva a sério e não faz. O impacto da cirurgia cardíaca na mortalidade infantil de um país é muito importante. Vejam só um trabalho na Argentina mostrando que 80% dos pacientes pediátricos são cobertos por cirurgia. E eles consideraram num documento do governo, do Ministério da Saúde Argentina, que se você operar todos os congênitos cardíacos, se reduziria a mortalidade infantil em 2 a 3 pontos. Na América Latina, a cardiopatia congênita é a terceira causa maior de mortalidade neonatal. Veja só uma tabela já mais antiga, publicada há uns 5 anos atrás, mostrando que o número de cirurgias não feitas por ano no Brasil seria em torno de 12 mil e uma falta de cobertura por ano de 59%. Nós estamos num patamar alto, mas outros países na América Latina ainda estão pior que nós. Trabalhos mais recentes mostram que há um influxo de aproximadamente 28 mil crianças com defeito congênito cardíaco por ano no Brasil. E o que se faz em termos de procedimento seria necessário fazer 24 mil procedimentos ao ano, né, sem falar em reoperações e
e terapias ligadas às complicações. Na realidade, a mediana de 9.000 cirurgias por ano é o que está relatado no sistema de dados do SUS entre 2010 e 2020. Como mostra esse quadro, essa subida muito pouco, em torno de 8.000, 7.500 até 9.000, quase 10.000 cirurgias, há um custo em reais de 52,2 até 91 milhões de reais nos anos 2016, 2017. E aqui então a queda com o Covid. Né? Então essa é uma realidade dura para a gente aceitar que tantas crianças ainda não podem passar pelo procedimento que vai salvar suas vidas. Em termos de mortalidade, essa é a tabela, uma das tabelas do STAT, da Sociedade Thoracic Surgery, mostrando o tipo de cirurgia de acordo com sua classificação do STAT e qual seria a mortalidade. Então, para ter uma ideia, uma CIA, uma CIV, teria uma mortalidade esperada de 0,4%. Um STAT categoria 3, que seria, por exemplo, o Jatene ou um M-Fontan, esse teria uma mortalidade de 2,1%. E os categorias 5, que seriam os mais sofisticados, como Norwood, estágio 1, ou cirurgia híbrida, procedimento híbrido, um switch duplo, seria uma mortalidade esperada em torno de 13% a quase 14%. Então, a mortalidade geral nos membros da Sociedade de Thoracic Surgery está em torno de 2,8%. Como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá com várias medidas importantes que envolvem o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. E além do que, um diagnóstico precoce nas nossas crianças brasileiras. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais seriam os cuidados gerais de UTI? Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem que trabalhar no antes da UTI, antes do paciente chegar na UTI, ou o paciente que está na UTI, mas antes de passar pela cirurgia cardíaca. Então, antes de operar e receber o paciente, nós temos que diagnosticar corretamente o problema, avaliar o estado do paciente geral, disseminar o conhecimento e preparar a equipe. Como é que a gente faz isso? Uma das coisas mais importantes nesse caso seria a sessão pré-operatória. Quem que deveria participar dessas sessões pré-operatórias que eu tenho certeza que vocês fazem? São os cirurgiões, os cardiologistas, não só cardiologistas do hospital, mas também o cardiologista que refere o paciente para o hospital deve participar desta reunião, mesmo que seja por Zoom, por exemplo, né, um método de teleconferência, os anestesiologistas, os intensivistas, no mínimo, seria esse o mínimo esperado de um grupo, mas todos da equipe, inclusive enfermagem, terapeutas respiratórios, devem ser incentivados a vir para essa reunião. Hoje é muito mais fácil fazer isso, porque se pode fazer alguns membros presentes e outros por videoconferência. É uma oportunidade educacional também, mas uma reunião também bastante importante do ponto de vista de administração. Os objetivos é revisar sistematicamente a história do paciente, o exame físico, discutir o curso clínico até o momento, revisar todas as imagens, os dados hemodinâmicos, cateterismo, ver se realmente está tudo adequado, se não precisa estudar de novo alguma coisa, algum detalhe a mais que faltou, revisar, voltar a fazer uma eco, porque a eco anterior foi feita há 6 meses atrás, e ver os dados laboratoriais. Esse paciente pode ser um paciente que é com anemia crônica, pode ter anemia falciforme. Então são coisas importantes que têm que ser discutidas. E a discussão então deve incluir o plano cirúrgico. Não adianta o cirurgião escrever na sua planilha o que ele vai fazer e não repartir com os colegas. Por quê? Porque os colegas, sabendo o tipo de cirurgia que vai ser feita, entenderão melhor e poderão se preparar para os riscos e os benefícios daquela intervenção. Né? E quando se faz essa reunião? Nós temos essa reunião
semanalmente, todas as terças-feiras, da 1h15 até as 4 da tarde. É sagrado, ninguém tem outra atividade a não ser atividades de urgência. E todos se reúnem na sala semanalmente para discutir os casos que vêm nessa semana e na semana seguinte, e também os casos que estão sendo referenciados para o serviço, que precisam de maior investigação ainda antes do plano cirúrgico. Não é todos os casos que são discutidos, ninguém conseguiria fazer isso, mas sim os casos imediatos, né, para a cirurgia e os que estarão se preparando para a cirurgia também na semana seguinte. Então, gente, isso é muito importante, essa sessão pré-operatória. E nessa sessão a gente vai reconhecer os pacientes de risco. E esses pacientes de risco a gente vai poder conhecer através de uma classificação. Você pode usar o RACS, pode usar o STS, pode usar o Aristóteles, pode usar alguma classificação para conhecer esse paciente melhor e qual é o risco estatístico desse paciente. E o pré-operatório é muito importante saber quais os tipos de droga que esse paciente está recebendo, se a nutrição desse paciente é tão pobre que ele está tendo que ser nutrido por sonda nasogástrica, por exemplo, isso mostra que esse paciente está num grau de insuficiência cardíaca muito importante. E essa criança, no pós-operatório imediato, vai precisar de um cuidado muito maior do que uma criança que está se alimentando bem, apesar de não ganhar tanto peso, mas não precisa de uma nutrição especial e não está em muita medicação além de um diurético, por exemplo. Então são detalhes importantes porque vão nos informar sobre a possibilidade de como essa criança vai ficar no pós-operatório e vai nos ajudar, como intensivistas e enfermeiros, a nos prepararmos para que tipo de paciente vamos ter. A expectativa das complicações do transoperatório deve ser conhecida, especialmente o risco, a presença de hipertensão pulmonar pré, trans e pós-operatória. Esse, então, é um dado bastante importante que deve sempre ser perguntado na reunião pré-cirúrgica, se esse paciente é um paciente com risco de hipertensão pulmonar. E o pós-operatório também vai ser importante do ponto de vista de preparação, se o paciente tem sangramento excessivo, quais seriam os riscos, uma paciente que já tem, por exemplo, cirurgias prévias, uma segunda esternotomia, arritmias refratárias, tanto pré e transoperatórias, o risco e a presença de síndrome de baixo débito no pós-operatório, como eu falei, que tipo de paciente se espera que terá uma síndrome de baixo débito de acordo com as características pré-operatórias. Então, essas reuniões são muito importantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o durante, dentro da sala cirúrgica. Mas, Dr. Garros, o que tem a ver isso com a nossa UTI? Sim, tem muito a ver. O ambiente cirúrgico é muito importante se ter um ambiente estéril. Significa que não só estéril do ponto de vista infeccioso, mas do ponto de vista de interrupções. Claro que a gente gosta de contar piada, alguns cirurgiões usam a música, mas tem momentos durante a cirurgia que são momentos sagrados, importantes de concentração que o cirurgião e a sua equipe não devem ser interrompidos, somente para coisas muito importantes. Claro que antes de começar deve haver aquela pausa para verificar a cirurgia correta, o paciente correto, a região correta, e também o tipo de sangue correto e se houve consentimento, né, que faz parte do checklist cirúrgico. E o uso de ecografia transesofágica de rotina é muito importante hoje em dia. A gente sabe desse valor porque muitas vezes se está terminando a cirurgia e se faz uma ecografia e a ecografia mostra que existe ainda alguma coisa a mais para ser corrigida. Então, o anestesista treinado pode fazer a maioria das averiguações, mas em sua maior parte, nas cirurgias mais complexas, o cardiologista então é chamado, o ecografista, para fazer a sua parte nessa hora. Outra coisa importante é ter, durante a cirurgia, as medicações na mesma diluição, epinefrina, adrenalina, a noradrenalina, que serão usadas na UTI. Porque um dos erros crassos
é aquela mudança de bomba de infusão e mudança de concentração na hora da chegada na UTI. Isso causa morbidade muito grande. Outra coisa importante é a monitorização do paciente de uma forma adequada com PVC, PAM, algumas vezes com catéter no átrio esquerdo, e o capnógrafo, que é uma coisa muito importante também se ter, e hoje em dia no bloco cirúrgico se usa muito o NIRS, nas UTIs ainda seu uso é ainda muito limitado. Outra coisa importante também é aquela hemostasia adequada antes de sair da sala. Muitas vezes a gente recebe a ligação de que o paciente está chegando e o paciente não chega, demora mais 1 hora e a gente reclama. Mas depois, se a gente vê que o paciente estava sangrando e o cirurgião conseguiu controlar o sangramento, a gente fica muito feliz. Em termos de durante, alguns princípios da anestesia são muito importantes. O acesso radial arterial e o acesso venoso jugular são os preferidos, a não ser que o paciente tenha, por exemplo, um Glenn. Algumas vezes, alguns cirurgiões preferem usar uma linha tipo PICC line, periférica, né, para que não se use a jugular para não causar trombose. Mas o valor da jugular num Glenn é muito importante, porque você vai poder medir a pressão do Glenn, desde que essa linha não fique muito tempo no paciente. Sempre o acesso deve ser usado com ultrassom. Outro ponto importante da anestesia é o conhecimento da fisiologia. Então, por exemplo, pacientes que terão risco de hipertensão pulmonar, o tipo de controle da ventilação mecânica, como deve ser feito, e o paciente com hipoplasia de ventrículo esquerdo, com as circulações independentes, né, e dependentes, que você tem que saber em que fase você está, no Norwood, no Glenn ou no Sano, e entender a fisiologia para poder tratar esse paciente de acordo. E a terceira coisa importante hoje em dia é a mudança na analgesia e no uso de medicações que vão facilitar a extubação mais precoce de certos pacientes. Então, o uso de agentes não opioides, o uso de bloqueios importantes, hoje bastante bloqueio intercostal, o uso de Precedex e Propofol são coisas muito importantes que temos feito nos últimos anos para facilitar a extubação precoce do paciente. A extubação precoce ela faz com que haja uma redução de complicações associadas ao ventilador mecânico, né? Reduz a necessidade de sedação na UTI dramaticamente. Existe uma transição precoce para alimentação enteral e até oral e uma melhora hemodinâmica após estas operações. Por exemplo, o Glenn e o Fontan se beneficiam muito da extubação já no bloco cirúrgico ou imediata após a chegada na unidade. É muito importante a gente mobilizar os pacientes precocemente, então a extubação é fundamental, como essa pacientezinha minha, que estava caminhando no corredor nas primeiras 12 horas depois da cirurgia, carregando o seu dreninho de tórax. O terceiro ponto do durante, né, é a cirurgia e o aspecto da regionalização. Se sabe que centros que têm menos de 2% de mortalidade ajustada são os centros que fazem numa média de 300 casos por ano ou mais. Centros com 4% de mortalidade ajustada, eles fazem uma média de somente 100 casos por ano, dos mesmos tipos de cirurgia nós estamos falando. Então, quanto mais você operar e quanto mais a equipe é treinada, melhores são os resultados. Por isso, no Canadá existe a centralização, nós somos um centro regional para 3 províncias, então os pacientes são todos mandados para a nossa equipe aqui no nosso centro. E então o número de casos aumenta bastante, a performance melhora dramaticamente. Aí você vai dizer que será que transferindo os pacientes, mobilizando esses pacientes de um lugar para outro não aumenta a mortalidade? Não, na verdade existem estudos mostrando, como esse Dr. Schwartz, mostrando que
a transferência realmente não aumenta a mortalidade, desde que haja um serviço de transferência treinado e adequado. E a regionalização do serviço de cirurgia cardíaca que deveria acontecer no Brasil, infelizmente cada pequeno centro quer fazer sua cirurgia, ele acaba prejudicando muito, né? A regionalização ajuda muito em melhorar o prognóstico, né? E o único problema é que existe as despesas e a separação das famílias, né? Em relação a vir para um centro maior, mas a infraestrutura que existe deve ajudar isso. O que existe também é que esses centros daí permitem uma educação médica melhor e isso vai também trazer prestígio para esses centros. O que acontece é que os pequenos centros querem esse prestígio, mas fazendo poucas cirurgias, a sua morbidade e a mortalidade aumenta muito. Um exemplo disso são os resultados do STS. Se você observar, por exemplo, em duas categorias de cirurgia, que seriam a C e a D, que seriam o switch, né, e o defeito septal AV, você vai ver que a curva mostra claramente que se você faz mais de 60 casos por ano, a mortalidade é muito baixa. Agora, se você faz em torno de 20 casos por ano, a mortalidade aumenta vertiginosamente. Então vejam que esses gráficos mostram claramente que quanto mais você faz, melhor você faz. Terceiro ponto dentro ainda do durante, né, é o transporte do paciente para a UTI. Esse transporte do paciente é um adágio que diz que a melhor UTI começa no bloco cirúrgico. Uma das coisas que a gente prima é usar a baraca, né, com blender, especialmente se o paciente é hipoplástico e não pode receber mais do que oxigênio em ar ambiente, né? A gente, por causa da circulação dependente de shunt, então é importante a gente ter o controle disso ligado a um blender. E a gente tem a baraca porque ela não vai ocasionar ter risco de pneumotórax e você controla na sua mão muito melhor a maneira de ventilar o PIP e tudo mais que você controla, você sabe, lidando com esse tipo de paciente, chamada bolsa anestésica. É só essa que a gente usa de rotina nas transferências dos pacientes e também dentro da UTI. A frequência respiratória, por exemplo, num paciente que certos pacientes precisam de uma frequência respiratória mais lenta, outros pacientes precisam de uma frequência respiratória mais rápida, como no caso de um paciente com hipertensão pulmonar, para manter o CO2 mais baixo e o pH mais alcalino. Uma outra coisa no transporte do paciente, você vai ter que zerar as linhas no leito do paciente para que as pressões sejam zeradas e sejam correspondentes à realidade. Os drenos sempre têm que ser levados mais baixo, as bombas de infusão têm que estar com carga, com bateria, não deixe elas desconectadas dentro do bloco cirúrgico, porque elas vão acabar a bateria, vão morrer no caminho. As diluições, como eu já falei antes, devem ser as mesmas diluições iguais da UTI e deve haver pelo menos 2 telefonemas para a unidade de terapia intensiva dizendo que o paciente está em iminência de sair do bloco ou então já está de saída para que haja uma preparação dentro da UTI para receber esse paciente. Então, era isso que eu tinha para hoje. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a chegada na UTI, a transferência do paciente da equipe cirúrgica para a equipe da UTI e vamos falar do dia a dia da UTI. E o tema vai ser como baixar a nossa morbimortalidade. Os nossos 10 fundamentos especiais para que possamos baixar a mortalidade e melhorar a morbidade desses pacientes. Então, em conclusão, temos muito ainda a fazer no Brasil, muitas crianças não estão sendo cobertas por cirurgia cardíaca. Existem princípios de qualidade e segurança que são fundamentais, que a gente tem que saber, os fatores técnicos, os fatores humanos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. As fases de cuidado, né? O que a gente deve fazer antes, como conhecer bem o paciente nas sessões pré-operatórias e toda a equipe estar envolvida, desde enfermagem, terapeuta respiratório,
a equipe de nutrição e a equipe de intensivismo, anestesiologia e cirurgia. Durante, então, no transoperatório, alguns princípios importantes de anestesia que nós falamos e a preparação para a chegada para a UTI. E depois, nas próximas aulas, então, vamos conversar um pouco mais sobre os 10 fundamentos de uma UTI eficaz. Ok? Muito obrigado pela sua oportunidade. Espero encontrá-los numa próxima ocasião e estarei disposto a responder perguntas que vão ser encaminhadas através do contato do clube da UTI. Obrigado.